Às vezes, nós culpamos aqueles soldados. Ficamos pensando como eles foram cruéis em pregar o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Mas diante de Deus, nós também temos culpa na morte de Jesus. Em Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós somos culpados. Pecado é desobediência contra Deus. Talvez você já pegou algum objeto que não lhe pertence. Já colou numa prova lá na escola, olhou a resposta do colega, já ficou de cara feia, emburrado, sem querer falar com as pessoas, ou falou palavras grosseiras com alguém. Sabe por que você age assim? Por causa do pecado no seu coração. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas Deus não quer que você fique separado dele. Deus não quer que ninguém fique separado dele. O desejo de Deus é que você conheça a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. Em Atos 4:12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus é poderoso para salvar todo aquele que crê nele, todo aquele que confia completamente nele como Salvador. Você já confiou no Senhor Jesus para receber o perdão dos seus pecados? Você pode fazer isso hoje mesmo. Converse com o Senhor em oração. Peça a Ele para entrar na sua vida e perdoar o seu pecado. Às vezes, nós culpamos aqueles soldados. 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 Ficamos pensando como eles foram cruéis. Ficamos pensando como eles foram cruéis. Ficamos pensando como eles foram cruéis. Ficamos pensando como eles foram cruéis em pregar o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Em pregar o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Em pregar o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Em pregar o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Mas diante de Deus, nós também temos culpa na morte de Jesus. Mas diante de Deus, nós também temos culpa na morte de Jesus. Mas diante de Deus, nós também temos culpa na morte de Jesus. Mas diante de Deus, nós também temos culpa na morte de Jesus. Em Romanos 3:23 está escrito: 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 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. 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 Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Pecado é desobediência contra Deus.
Pecado é desobediência contra Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Pecado é desobediência contra Deus. Talvez você já pegou algum objeto que não lhe pertence. Talvez você já pegou algum objeto que não lhe pertence. Talvez você já pegou algum objeto que não lhe pertence. Talvez você já pegou algum objeto que não lhe pertence. Já colou numa prova lá na escola. 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 Olhou a resposta do colega. 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 Já ficou de cara feia, emburrado, sem querer falar com as pessoas. Já ficou de cara feia, emburrado, sem querer falar com as pessoas. Já ficou de cara feia, emburrado, sem querer falar com as pessoas. Já ficou de cara feia, emburrado, sem querer falar com as pessoas. Ou falou palavras grosseiras com alguém. 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 Sabe por que você age assim? 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 Por causa do pecado no seu coração. E 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 o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas Deus não quer que você fique separado dele. Mas Deus não quer que você fique separado dele. Mas Deus não quer que você fique separado dele. Mas Deus não quer que você fique separado dele. Deus não quer que ninguém 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 fique separado dele. O desejo de Deus é que você conheça a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. O desejo de Deus é que você conheça a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. O desejo de Deus é que você conheça a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. O desejo de Deus é que você conheça a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. Em Atos 4:12 está escrito. 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 E não há salvação em nenhum outro. 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 Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus é poderoso. Somente o nome de Jesus é poderoso. Somente o nome de Jesus é poderoso. Somente o nome de Jesus é poderoso para salvar todo aquele que crê nele. 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 Todo aquele que confia completamente nele como Salvador. 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 Você já confiou no Senhor Jesus para receber o perdão dos seus pecados? Você já confiou no Senhor Jesus para receber o perdão dos seus pecados? Você já confiou no Senhor Jesus para receber o perdão dos seus pecados? Você já confiou no Senhor Jesus para receber o perdão dos seus pecados? Ah, você pode fazer isso hoje mesmo. 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 Converse com o Senhor em oração. 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 Peça a Ele para entrar na sua vida e perdoar o seu pecado. Peça a Ele para entrar na sua vida e perdoar o seu pecado. Peça a Ele para entrar na sua vida e perdoar o seu pecado. Peça a Ele para entrar na sua vida e perdoar o seu pecado. Às vezes, nós culpamos aqueles soldados. Ficamos pensando como eles foram cruéis em pregar o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Mas diante de Deus, nós também temos culpa na morte de Jesus. Em Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós somos culpados. Pecado é desobediência contra Deus. Talvez você já pegou algum objeto que não lhe pertence. Já colou numa prova lá na escola, olhou a resposta do colega, já ficou de cara feia, emburrado, sem querer falar com as pessoas, ou falou palavras grosseiras com alguém. Sabe por que você age assim? Por causa do pecado no seu coração. E o castigo para o pecado é viver eternamente separado de Deus. Mas Deus não quer que você fique separado dele. Deus não quer que ninguém fique separado dele. O desejo de Deus é que você conheça a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro. Em Atos 4:12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus é poderoso para salvar todo aquele que crê nele, todo aquele que confia completamente nele como Salvador. Você já confiou no Senhor Jesus para receber o perdão dos seus pecados? Ah, você pode fazer isso hoje mesmo. Converse com o Senhor em oração. Peça a Ele para entrar na sua vida e perdoar o seu pecado.